Azevedo Cavalcante de Moraes, como, enquanto PGR, o candidato equilibraria suas eventuais preferências ideológicas com o exercício do cargo que compreende múltiplas funções jurídico-políticas com significativa interferência no rumo político-institucional do Brasil, quer em razão das inúmeras questões levadas recentemente ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, quer em razão da sua condição de Procurador-Geral Eleitoral, cabendo-lhe atuar obrigatoriamente nas eleições gerais e realizar-se brevemente no país. Chama a atenção apenas dos colegas todos os que assistem, de que essas perguntas todos os candidatos receberam antecipadamente, por isso que eu leio com uma certa rapidez, apenas para conhecimento da plateia. Então, para sua resposta, 2 minutos, serei rigoroso nos 2 minutos. Franklin, primeiro a responder. Questão interessante, mas veja só, eu fui procurador regional eleitoral no Acre, Rondônia, Roraima e depois no Distrito Federal e no Tocantins. Eu não vejo essa matéria ideológica ter carga em cima da minha atuação, e eu falo da minha atuação pessoal, evidentemente. Sempre me pautei pela firmeza, pela coerência, pelo equilíbrio. Nunca essas questões ideológicas me motivaram a tender para um partido ou um determinado candidato. Se for feito um resgate das minhas peças, das minhas atuações, sempre foram no sentido da isenção. Eu não tenho essa preocupação efetivamente com isso, com essa questão ideológica, impregnar eventual atuação minha como Procurador-Geral da República ou como Procurador-Geral Eleitoral. É uma coisa que eu fico tranquilo, basta, como eu disse, resgatar as minhas atuações precedentes em matéria eleitoral e em matéria de atuação. Já tive vários casos em que eu fiz representação e ao final pedi arquivamento da representação ao vir instruída com a resposta e mostrar que havia um cenário diferente daquilo que foi apresentado inicialmente. Então, o colega ou os colegas que formularam essa questão, eu tenho a maior tranquilidade de dizer que primeiro porque o Ministério Público é o que se chama de magistratura de pé. O Ministério Público é um juiz, ele é o juiz prévio de toda e qualquer representação e deve atuar com isenção, sem essa vertente ideológica. Isso é o que eu posso afirmar. Muito obrigado, Franklin. Para a sua resposta, 2 minutos, Mário. Prezado Claudier, demais colegas, eu vejo com muita clareza essa questão. A Constituição Federal pretende que os membros do Ministério Público Federal sejam isentos em sua atuação de paixões político-partidárias. Bem por isso é que veda o exercício de atividade político-partidária por parte de membros do Ministério Público. Essa vedação é da maior importância, tendo em vista a delicadeza das funções que nós exercemos no nosso dia a dia, movendo ações, às vezes contra pessoas influentes e também atuando na ótica eleitoral. Fui, aliás, procurador regional eleitoral e tive a oportunidade de sentir e exercitar concretamente essa isenção que a Constituição recomenda aos membros do Ministério Público Federal e Ministério Público Geral, atuando com imparcialidade em relação a todos os casos, a todos os partidos, e para demonstrar, não só para não bastava ser imparcial, era preciso parecer também. Por conta disso, eu divulgava no site da Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo todos os pareceres da Procuradoria, mostrando que as teses que usávamos contra políticos do Partido A eram as mesmas teses usadas em relação a outros políticos. Então, tudo isso é muito importante. Lembro também, quando da atuação do CNMP, que se discutiu a atuação de membros do Ministério Público no âmbito de administrações do Executivo. Em especial, havia uma vedação, a Resolução 5 vedava, se queria modificar, eu fui contra a modificação, por entender não conveniente esse envolvimento no âmbito de atividade que roçava o meio político por parte de membros do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal veio a se manifestar e decidir de maneira muito clara a respeito do assunto, vedando essa participação, pelo menos dos membros posteriores a 88. Preciso dizer, enfim, o
teria que a ideologia a ser seguida é aquela que Tempo está esgotado, estampada na Constituição. Obrigado. 2 minutos para a sua resposta, ela. Então, Clarice, a minha trajetória profissional, ela prova que jamais eu tive uma atividade que não fosse isenta, que não seguisse aquilo que está na Constituição e nas leis, né? Jamais tive, nem antes de ser procuradora, qualquer filiação partidária. E também eu acho o seguinte, é uma demonização dessa palavra ideologia, mas na verdade a Constituição, ela é uma ideologia, ela transmite, né, um conjunto de valores, e é esse conjunto de valores que eu prezo e que eu procuro seguir. E aí também eu tenho que lembrar que nessa interpretação que se faz da própria Constituição, há um campo de interpretação, e nesse campo de interpretação eu invoco a independência funcional contra eventuais críticas no sentido de que seria ideológico. Então é isso que eu tenho a dizer, não precisam temer de mim nenhum tipo de vinculação partidária. Obrigado, ela. A sua resposta, 2 minutos. Fred. Clarice, obrigado pela pergunta, de nós podermos nos manifestar a respeito desse tema, para os colegas compreenderem o perfil de cada candidato. Eu digo o seguinte, primeiro, eu fui procurador regional eleitoral e trabalhei 2 anos em processo do TSE. E eu entendo que todos nós temos, sim, preferências políticas. Mas as preferências políticas nossas não podem estar acima do dever do exercício do cargo. Então, nós não podemos confundir preferências políticas com ideologia. As nossas preferências políticas, elas não podem ser externadas, principalmente quando você exerce cargo da autoadministração do Ministério Público Federal. Então, Clarice, é dessa forma que eu sempre agi quando estive no TSE durante 2 anos, e sempre agi assim também quando fui procurador regional eleitoral. E não só nesses cargos, em todos os cargos que exerci, eu me pautei desta forma. Me pautei pela serenidade, pela neutralidade e relegando minhas preferências políticas no momento em que estava pautado na atividade institucional do Ministério Público Federal. Isso é de fundamental importância para que se tenha confiança naquilo que o Ministério Público Federal externa no processo, externa na conduta do Procurador-Geral da República frente aos poderes, porque o Procurador-Geral da República tem que ter a confiança dos poderes para frequentar a agenda dos poderes. E tem que mostrar um perfil independente. Obrigado para a sua resposta. 2 minutos, Raquel. Prezada Clarice, prezados colegas, eu creio que a Constituição e as leis são as balizas da atuação do Procurador-Geral da República e do Ministério Público Federal. Com base nelas e só nelas, o Procurador-Geral da República deve atuar para que a lei seja interpretada e aplicada sem ativismo judicial que inove no campo normativo. Então, essas são as balizas. Por outro lado, no tocante ao eleitoral, onde essa situação de vinculações político-partidárias é mais sensível, inclusive na indicação do vice-procurador-geral eleitoral, proporei a criação de uma Câmara Eleitoral que deve se incumbir da coordenação e integração dessa matéria, inclusive com os Ministérios Públicos estaduais, para que a função eleitoral seja efetivamente bem estruturada e conte com o orçamento necessário para essa atuação. É preciso defender junto ao Parlamento que o NACO do orçamento da União, que hoje consta do orçamento do Poder Judiciário, migre para o orçamento do Ministério Público Federal. Não é possível conceber que a função eleitoral, que é do Ministério Público Federal,
continue a ser financiada por uma verba que hoje consta do orçamento do Poder Judiciário, ao invés de constar do orçamento do Ministério Público Federal. Sem uma verba apropriada, vários dos projetos de enfrentamento da corrupção eleitoral, que estão na raiz de vários dos graves problemas nacionais que enfrentamos atualmente, nós não temos autonomia suficiente para adequadamente enfrentar este problema. Então, com esta Câmara Eleitoral e com a migração do orçamento do Poder Judiciário para o MP Federal, Tempo esgotado, estruturamos melhor essa atuação. Muito obrigado. Sua resposta, 2 minutos. Eitel. Eu entendo que o membro do Ministério Público tem sempre alguma preferência ou simpatia. Não existe ninguém completamente e totalmente isento, isso é uma balela. Agora, ele tem a obrigação legal de, no exercício da função, respeitar as divergências, tratar todo mundo com igualdade e cumprir a Constituição e a lei. Nunca tive na minha vida profissional dificuldade de saber distinguir isso. Invoco os testemunhos dos meus colegas que me viram como membro do Ministério Público Eleitoral e no exercício de elevadas funções. E a única vez que vocês poderão me ver com alguma indignação é quando eu vejo desigualdade e discriminação. Aí, apesar da cabeça branca que a poeira do tempo colocou, não perdi a capacidade de me indignar. O que vi aqui hoje foi que fez com que reagisse, porque fui o único a ser policiado e estou aqui junto do relógio e estava vendo que todos estavam passando. Eu vim debater com serenidade, certo? Compreendo até que possa o nosso querido presidente, que eu estimo e é meu amigo, ter suas preferências. Mas se der 3,25 a 1, eu quero ter direito de ter 3,25. Do mesmo jeito, é a questão das ideologias, que todo mundo pode ter a sua, mas elas não podem interferir na atuação institucional. Agradeço, Eitel. 2 minutos para a sua resposta, Sandra. O Procurador-Geral da República é também o Procurador-Geral Eleitoral. E, como tal, no exercício do cargo, não pode manifestar qualquer preferência ideológica ou partidária, cabendo tão somente cumprir o que diz a lei e a Constituição do país. Da mesma maneira, não podem manifestá-las o vice-procurador-geral eleitoral, nem os procuradores que atuam na esfera eleitoral. Eu fui vice-procuradora-geral eleitoral, como todos sabem, na gestão de Roberto Gurgel, fui vice-procuradora-geral da República também, fui 2 vezes procuradora regional eleitoral no Rio e no Rio Grande do Sul, e trabalhei junto aos ministros da propaganda na gestão de Antônio Fernando. Sempre me pautei pela isenção e pela imparcialidade. Quem atua em função eleitoral pode ter as suas convicções, como todo cidadão é um cidadão, mas não pode agir com parcialidade, não pode agir sem isenção e tem que tratar todos os candidatos e partidos com isonomia, com igualdade e dentro do que preceituam a Constituição e a legislação eleitoral e as demais leis aplicáveis. Obrigado. Vamos passar para a próxima pergunta. Se me permite, então, eu só vou fazer uma observação. Fred, é só para explicar uma coisa. A NPR não tem preferências, nunca teve nenhuma. O meu caro Eitel, a NPR é de todos, absolutamente todos. Nenhuma diretoria da NPR fez um esforço para um processo eleitoral tão igualitário quanto esta. Absolutamente nenhuma. Tá? Nós estamos com um esforço muito grande, agradecemos aos candidatos.
pelo menos, Fred, nós estamos fazendo uma tourada digna dos tempos anteriores. Mas, de toda forma, eu queria dizer, meu caro Eitel, que por mim eu dou por encerrado o assunto. Você tem o apreço de todos nós e falou 3 minutos e 43 segundos naquela vez. Contabilizado. Presidente, me permite. Não, Eu não falei esse tempo todo porque teve um debate paralelo entre nós. Verdade. Por isso mesmo tem que se fazer um desconto. E concordo com você nessa questão do debate paralelo. E eu quero elogiar de público, se Vossa Excelência permitir, Podemos fazer isso a depois, porque condução senão vou ter que vem abrir o sendo papo. dada. Só teve esse incidente hoje, porque agradeço. estourou o prazo de um e que agradeço. eu estourei pensando que podia estourar também. Te agradeço. Tá? E peço desculpas se houve qualquer erro de condução. Não, de Avisaria a forma todos nenhuma, agora. também desculpe minha veemência, mas essa capacidade de indignação eu não perdi aí. Eitel e demais colegas, pergunta número 58, da colega Jerusa Burman Vicelli. Serão mantidos nas forças-tarefas já constituídas o mesmo número de procuradores, servidores e estagiários? Os procuradores atualmente designados para essas forças-tarefas serão mantidos ou haverá necessidade de alteração dos integrantes? Então, esta é a segunda pergunta. Eu queria esclarecer aos colegas que estão na plateia, só um outro ponto que apareceu uma dúvida, que foi encaminhada, nada a ver com os candidatos, mas foi encaminhada para a NPR. São mais de 100 perguntas dos colegas de todo o Brasil e nós só podemos sortear 2. E da mesma forma sorteamos 2 na plateia, porque entendemos que se os candidatos estão fazendo esforço de virem para o Brasil inteiro, temos que valorizar os colegas do local. Então, quer dizer, vocês de certa forma estão privilegiados, mas nós entendemos que é um privilégio correto para ter o contato com as questões locais. Então, pergunta número 58, primeiro passo para responder os 2 minutos. 58. Vai? Bom, na enumeração, então eu vou ler com calma aqui, se está qualquer erro aqui, Fred. Me permitam, vamos atrasar um pouco, talvez tenha algum erro que no encadernamento foi passado. No meu 58 é o seguinte, vou ler de novo. Serão mantidos nas forças-tarefas já constituídas o mesmo número de procuradores, servidores e estagiários? Os procuradores atualmente designados para essas forças-tarefas serão mantidos ou haverá necessidade de alteração dos integrantes? Colega Jerusa, como todos aqui sabem, uma das nossas ilustres representantes na Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Para a sua resposta, 2 minutos. O primeiro a responder nessa rodada, Mário. Cara Jerusa, eu já tive a oportunidade de responder pessoalmente a essa sua questão na visita que fiz anteontem à Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Eu disse, já no lançamento da minha candidatura, que se eu for Procurador-Geral da República, a Operação Lava Jato será mantida em sua integralidade, dando-se e mantendo-se todo o apoio que vem recebendo, desde logo, a Força-Tarefa de Curitiba. Lembro que a designação de membros para compor a Força-Tarefa tem se dado por indicação do seu coordenador, o colega Deltan, que é submetido ao Procurador-Geral da República, que, por sua vez, remete ao Conselho Superior. Todas as indicações têm sido acolhidas e assim penso que deve continuar. O procurador natural indica quem ele entende que deva auxiliar em função da maior harmonia que deve sempre ter no âmbito da força-tarefa. Isso, naturalmente, vale para os procuradores. A estrutura deve ser mantida, o procurador-geral deve se esforçar para que a força-tarefa tenha a estrutura necessária para a execução do seu trabalho. Isso vale para a Força-Tarefa Lava Jato, vale para a Operação Zelotes, vale para outras, a Operação Greenfield, enfim, para todas as forças-tarefa que existam em funcionamento. O procurador natural tem o papel de indicar o nome. Evidentemente, deve procurar atender às limitações das unidades, né? Mas o Conselho Superior, que dá a palavra final sobre isso, tem sempre prestigiado, e meu compromisso como Procurador-Geral da República é de manter, sim, os membros, de manter o apoio às forças-tarefas em funcionamento, toda a estrutura necessária, reforçar onde for possível, também preservar o grupo que assessora o Procurador-Geral da República, tudo para garantir a estabilidade das investigações, a continuidade sem solução de continuidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Sua resposta, 2 minutos, ela.
Jerusa, bom, eu suponho que a quantidade de membros, servidores e estagiários seja pelo menos suficiente, razão pela qual eu não penso em qualquer alteração, sem que seja procedida sem avaliação da própria equipe. Sobre os atuais integrantes, a sua permanência é altamente desejada. Alterações só deverão ocorrer a pedido dos próprios integrantes e em decorrência de alguma norma do Conselho Superior, que é uma norma que está pendente, né, de deliberação final e que coloca um limite com relação a desonerações. Nas futuras forças-tarefas, eu vou pedir ao procurador natural que ele seja ou a procuradora natural que observe critérios como da regionalidade, também de gênero, porque nós percebemos que as mulheres são muito desconsideradas na formação dessas forças-tarefas. Muito obrigado, Ela. Para sua resposta, 2 minutos, Fred. Cara Jerusa, já tive a oportunidade de reunir com os colegas da Lava Jato lá em Curitiba, na última visita que fiz na terça-feira passada, e discutir os assuntos pertinentes à continuidade da nossa vitrine de força-tarefa, que é a Lava Jato. E nós temos várias outras forças-tarefas no Brasil, a Lava Jato é vitrine. E eu vi na imprensa sair notas dizendo que o orçamento da Lava Jato está sendo reduzido. A pior arma de guerra que se tem é a fome. A fome que é usada como arma de guerra e mata. E a fome para uma força-tarefa e para qualquer grupo de trabalho é exatamente a falta de apoio orçamentário e a falta de logística. Por isso, eu não sou de retórica, eu sou de escrever, eu sou de firmar compromissos e de dizer como fazer. E no meu desenho de plano de trabalho e governança, eu já coloquei isso. Eu vou conferir maior estrutura de apoio logístico às forças-tarefas, com alocação de cargos em comissão e servidores capacitados para o desenvolvimento de atividade institucional específica. Eu vou fazer isso, coloquei e escrevi como questão premente a ser resolvida nos primeiros 6 meses de gestão. E sei como fazer, eu não tenho tempo para explicar agora aqui para os colegas, que meu tempo vai já acabar. Eu me pauto pelo princípio da independência funcional, todas as iniciativas pautadas pelo princípio da independência funcional e a manutenção da integralidade de grupos é a minha forma de agir, o meu viés e a minha forma de exercer as minhas funções institucionais, administrativas e políticas no Ministério Público, que são as funções atinentes ao Procurador-Geral da República. Então, nessas dimensões política e administrativa, cairá um reforço necessário, sim, à Força-Tarefa Lava Jato e demais forças-tarefas. Obrigado. Para sua resposta, 2 minutos, Raquel. É muito importante deixar bem claro que esse enfrentamento ao crime organizado e à corrupção no país não pode retroceder 1 milímetro sequer. Para deixar isso bastante claro e assegurado, fiz questão de fazer 2 visitas na primeira semana dessa campanha. A primeira foi a Força-Tarefa da Lava Jato em Porto Alegre, os colegas que sustentam perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região as decisões do juiz Sérgio Moro. E ali me entrevistei com todos eles, inclusive um dos membros dessa Força-Tarefa é a colega Maria Emília, uma das valorosas colegas que aceitaram o desafio de compor essa Força-Tarefa. E visitei nesta semana a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, entrevistei-me lá com os membros e depois, a pedido do Dr. Deltan, com os servidores que apoiam esse trabalho e dirigi a eles uma palavra específica de incentivo, apoio, apreço em nome dos membros do Ministério Público Federal e da população brasileira. Afinal, por causa da Lava Jato, nós ficamos sabendo que, com o uso apenas dos instrumentos jurídicos existentes, nós conseguimos alcançar pessoas que estavam acima da lei. E entregamos resultados celeremente
e visíveis para toda a população. A força-tarefa, assegurei a esses dois grupos, será mantida, será ampliada, se necessário, porque novos fatos criminosos foram revelados muito recentemente, o que exige um reforço na equipe para que os resultados continuem sendo entregues claramente e celeremente. E o compromisso também que firmei com todas essas forças-tarefas é que elas serão formadas na base da confiança com os membros que já estão trabalhando. É preciso convidar a todos, na PGR, no Rio, São Paulo e Curitiba, que permaneçam. Esse trabalho estratégico deve continuar e ser reforçado. Muito obrigado. Sua resposta, 2 minutos aí, Théo. Ninguém pode desperdiçar o esforço feito para combater a corrupção e moralizar a vida pública nacional. O trabalho de combate à corrupção, hoje, na realidade do Brasil, é uma conquista do nosso povo. Política permanente da polícia, do Ministério Público, com o amparo do Poder Judiciário e o aplauso do povo brasileiro. Vai prosseguir, sob minha gestão. Corrigirei rumos, porque eu não posso assumir compromisso de manter todas as forças-tarefas existentes, especialmente na Lava Jato, ciente que estou, porque eu não vivo fora do Brasil, de que foi um dos membros daquelas forças que trabalhavam subornado por uma organização criminosa. Tem um colega preso, nós sabemos disso. Tem um colega que traiu o procurador-geral Janot. Tem um colega que traiu o Ministério Público. Tem outro que traiu também porque foi para o outro lado do balcão. E a Veja dessa semana, eu leio a imprensa nacional, a Veja dessa semana noticia em relação ao outro a prática de um crime de corrupção. Eu, em princípio, pensei que era apenas de patrocínio simultâneo ou tergiversação. Ele vai ter que responder. Vou também analisar a questão de como se celebrou esse último acordo de leniência, favorecendo e dando indenidade ao líder de uma organização criminosa, o senhor Joesley Batista e seu irmão Wesley. Pode-se rever isso e eu vou examinar com cuidado, mas em princípio mantenham. Muito obrigado. A sua resposta, 2 minutos, Sandra. Queridas colegas, queridos colegas, essa é uma ótima pergunta. Eu entendo que a criação de infraestruturas para enfrentamento do crime organizado, das graves violações aos direitos humanos e das grandes tragédias ambientais, como foi o caso da tragédia da Samarco, em Bento Rodrigues, em Minas Gerais, é um caminho natural e necessário ao Ministério Público Federal. E, para isso, nós precisamos contar não só com procuradores especializados, como também com servidores qualificados, com peritos, com treinamento e com equipamentos necessários. As forças-tarefas já constituídas serão mantidas, certamente, eu me comprometo com isso. Do mesmo modo, os procuradores, servidores e estagiários que nelas atuam. Quanto à necessidade ou não de alteração dos seus integrantes, no meu caso, dependerá, já que não faço parte da equipe de Janot e nunca fui convidada a fazer, de conhecer a realidade de cada uma. Dentro do possível, serão priorizadas as indicações feitas pela própria força-tarefa, desde que isso não implique em prejuízo para os trabalhos das unidades de que são oriundos os indicados. Deve haver um limite máximo, tanto temporal, como também um limite percentual de membros desonerados em cada unidade, para que elas não fiquem sobrecarregadas. Esse é o meu entendimento. Critérios objetivos e transparentes serão sempre o meu norte em todos os casos. Obrigado, Sandra. Para a sua resposta, 2 minutos. Franklin. Seria evidentemente insensato
neste momento, em razão das circunstâncias, das investigações, de tudo que está acontecendo no país, e o resultado das investigações e das operações, dessas várias operações, né, inclusive incluindo aí a Lava Jato, que é a maior delas, pensar-se, neste momento, em fazer uma redução dos colegas que atuam. O que eu entendo que pode haver, esse é um trabalho estafante, extenuante. No gabinete do Procurador-Geral da República, tem tido um rodízio dos colegas em função desse árduo trabalho. Se entra pela noite, se vai de madrugada, fim de semana, não tem horário, nem feriado. As pessoas estão trabalhando incessantemente. Isso vai até a exaustão. As equipes entendo que devam permanecer. Eventuais rodízio para quem pedir para fazer um afastamento, um ou outro momento, em razão desse trabalho extenuante, em razão do cansaço ou do extremo que se chegar. Mas não há, neste momento, nenhuma possibilidade de se fazer uma redução nas equipes que estão trabalhando. O que eu entendo que deva ser feito ainda, que nós não conseguimos fazer? As instituições ainda trabalham umas de costas para as outras. Por exemplo, Receita Federal, COAF, Banco Central, principalmente, eu coloco essas três instituições, mais a Polícia Federal, que tem feito o trabalho. COAF, agora nós temos uma decisão recente dizendo que não há sigilo para as informações do COAF a serem apresentadas pelo Ministério Público, ao Ministério Público. Já é um avanço. Mas nós precisamos trabalhar com a Receita Federal, Banco Central, para mais informações e melhorar também. Nós já temos, o Ministério Público já tem um birô de inteligência, mas nós precisamos também melhorar isso para fazer o melhor cruzamento de dados com novos programas de informática, com novas ações. Muito obrigado. O terceiro bloco de perguntas da plateia. Quantas perguntas se apresentaram, gente, que não trouxeram aqui?